Opa! Agora foi. Ele Hoje. dificultou um pouco. Vocês estão me escutando bem? Opa, sim, beleza, tá de boa. Estamos te ouvindo. Eu estava tentando aqui, às vezes o Instagram prega uma peça comigo, mas ele foi agora. Nós estávamos tentando aqui por um outro aparelho, mas não deu certo. Vamos por aqui Não, mesmo. o Espécie, né? Instagram para mim é um mistério. Eu ainda estou tentando descobrir quando ele funciona bem e quando não, mas ainda não descobri, não foi revelado esse mistério para mim ainda. Ó, eu já vou falar que essa camisa do Steelers aí é muita treta, hein? Não, e pior que assim, eu não entendo muito, cara. Uma amiga minha chegou, eu não, acho que foi meu aniversário, ela chegou em minha camisa e falei, mano, pô, ela é muito bonita. Aí eu mando ela para baixo. Esses dias eu fui um piquenique que teve da igreja, eu fui com essa camisa e com um boné do New York. Aí uma americana virou para mim e falou assim, meu, você tá todo errado. É rival, você não deveria estar andando. É como você usar o boné do Palmeiras e a camisa do Corinthians. Depois que eu fui pesquisar, entendeu? Eu falei, foi isso que eu Pode peguei. crer. Eu ando com ela porque eu acho ela bonita. Mas brigadão aí por terem aceitado o convite. Eu mandei a mensagem para vocês, eu acho que foi o Boni que me respondeu, e o Boni respondeu muito rápido. Eu costumo ser muito rápido respondendo mensagem, mas o Boni respondeu tão rápido que eu fiquei, caramba, eles aceitaram. Eu levei uns 2 dias para conseguir digerir a resposta dele, para poder voltar e responder. E aí a gente Da foi hora. conversando para a gente conseguir marcar hoje. Eu acho que até a primeira data que a gente tinha marcado foi no seu aniversário, né, Boni? Que a gente Isso tinha mesmo, era meu aniversário, cara. Aí falei, não vai dar dessa vez, porque vão fazer uma festa surpresa para mim. Pode crer. Eu já sabia. Festa surpresa. E rolou a festa surpresa ou o pessoal ficou te devendo no final? Rolou, pô. Minha esposa, minhas filhas Da fizeram hora. um super bolo pra mim lá. Foi muito legal, cara. Não, Muito que bom. legal. Eu acho que eu não sei se eu te falei quando a gente estava trocando as mensagens pelo Insta. Valeu, Eu, Mário. vocês estão me ouvindo? Estamos. Tamo. Eu conheci vocês através de um podcast que vocês gravaram com o pastor César. A minha mãe acompanha ele faz bastante tempo, ela fez alguns cursos dele e tudo, e ela sempre vai me mandando conteúdo dele. E aí, quando eu Nossa, que vi legal. a chamada pro podcast que vocês iam gravar, eu fiquei, caramba, que da... E me chamou a atenção, assim, quando eu olhei, porque o pastor César, ele fala numa linguagem, ele conhece muito, mas ele fala numa linguagem simples. Mas quando eu vi vocês de boné, a roupa, eu falei, pô, esse pessoal parece comigo, parece com o pessoal com os meus amigos. Deixa eu ver isso. Pô, eu fiquei impressionado. Desde então eu tenho acompanhado os conteúdos que vocês postam e tenho sido muito edificado por isso. E aí veio eu tenho feito essas lives faz um tempo contando o testemunho das pessoas. Aí veio essa ideia de eu contar o testemunho de vocês, ah, porque eu fiquei admirado pela forma autêntica com que vocês fazem isso, né? Vocês têm falado do amor de Deus, falado da palavra, e falado de uma forma que é muito diferente de alguns aspectos religiosos que a gente vê. A gente vai ver, às vezes, pessoas, para elas falarem do amor de Deus, tem que colocar lá o terno, a gravata, tem que falar que nem o cara do rádio, tem que fazer aquelas puxadas lá, que eu não consigo nem fazer igual aos caras, e eu fui impactado direto pela forma leve com que vocês falam. Eu estava daqui Legal. assistindo, eu falei, pô, seria legal se eu conseguisse parar com esses caras e contar um pouco da história deles, porque eu sei que não só eu, mas outras pessoas seriam edificadas por isso. Eu fiquei muito feliz quando vocês aceitaram de cara o convite. Uma honra pra gente. E que legal que tá atingindo até os Estados Unidos. A gente fica feliz mesmo, Igor. Isso que você falou é uma verdade que a gente carrega e a gente pretende, de uma certa forma, buscar quebrar alguns paradigmas nessa questão da religiosidade, né? A gente é muito julgado por isso, às vezes não dão muito crédito pelo nosso tipo de linguagem, mas eu acho que o evangelho ele tem esse poder, né, de alcance, né? E a gente se conecta com aquilo que a gente que é de nós também, né? Como você disse. Você fala, mano, os caras andam como eu ando, fala como eu falo. Então, acho que isso é o que atrai, né? A gente fica muito feliz, cara. E, pô, glória a Deus, mano. Obrigado aí mesmo. Estou muito feliz de estar com você aqui. Uma Não, coisa muito simples da gente pensar é que quando você olha para a Bíblia, os profetas eram muito diversificados.
ao longo de toda a Bíblia. Então tinha profeta lá que era de origem nobre, tinha profeta que tomava conta de boi, que era muito humilde, e outro lá era pastor, sabe? Então, e todos usados por Deus. Até quando se fala de profetas maiores e menores, não tem a ver com a hierarquia, tem a ver com a quantidade de escritos, mas, sobretudo, todos eles se deixaram ser usados. Então, é isso que é o principal. A ideia da gente se deixar ser usado e, obviamente, a gente vai atrair aqueles que se parecem com a gente. Eu gostei bastante do que você falou, e eu olhando até para os discípulos, né? A gente tem 12 discípulos com as características muito incríveis, diferentes. Só Jesus mesmo para andar com 12 pessoas tão diferentes e mudar o mundo, com 12 caras tão específicos, tão diferentes, e bem isso que você falou, né? De ah, utilizar o diferente para atrair e falar com o máximo de pessoas possível. Infelizmente, a gente vê, até mesmo dentro de igrejas cristãos, a diferença sendo utilizada para separar, para segregar, para colocar para o lado e falar assim, pô, esse cara aqui não parece comigo, então esse não pode fazer parte do nosso grupo. Quando não é a mensagem de Cristo, né? A gente vê Jesus fazendo desse jeito, eu vou pegar aquele publicano ali, eu vou pegar aquele esquentadinho do Pedro ali, o pescador, e com isso ele mudou o mundo, né? Que a gente consiga fazer mais disso, ao invés de ficar brigando pelas diferenças, não, esse daqui faz isso, aquele faz aquilo, ou aquele usa aquela roupa, a gente consiga ser mais inclusivo. Usam muito essa palavra hoje, acho que de uma forma mais genérica, mas de verdade, da gente conseguir levar o evangelho para todo mundo, né? E, principalmente quando a gente olha para Atos, que você vê Pedro indo trocar ideia com o centurião Cornélio, ou quando você olha Filipe indo trocar ideia com Eunuco, sabe? Então, eu acho que a bolha religiosa, ela faz muito mais mal do que se parecer com a vontade de Deus. Eu concordo com você. Eu cresci dentro de, como o pessoal fala, né, berço evangélico. Meu avô era pastor, minha mãe sempre dentro da igreja, mas chegou num ponto que eu ficava olhando e falava assim, pô, eu conheço Deus do meu avô, mas eu não conheço Deus. E nessa busca para conhecer Deus, eu fui me deparando com, pô, mas eu gosto de ouvir rap. Então, onde que eu encontro um lugar que eu consiga manifestar a minha fé? Será que esse negócio que eu gosto, Deus permitiu com que eu gostasse porque é minha carne só? Ou é algo que Deus pode utilizar para falar comigo? E aí eu fui acessando conteúdos que eu fui vendo, pô, Deus fala comigo na linguagem que eu entendo. Fala comigo na linguagem do meu dia a dia. E eu comecei a ficar apaixonado e fascinado por isso e vendo que Jesus é muito maior do que a religião. Né? É verdade. Sabe que dentro da igreja, já me perguntaram sobre isso. Você foi perseguido? Não, não fui. Não fui. Mas, de alguma maneira, eu acho que teve pequenas coisas. Certa vez a gente estava num trampo evangelístico dentro da igreja, um grupo de alcance e tudo mais, e aí eu toquei uma música do Public Enemy. E aí, imediatamente, a filha do pastor veio tirar. Isso é música do mundo. Eu falei, você nem viu a tradução, mano. Inclusive, tava falando de Jesus a música. Tá naquele disco He Got Game. Enfim, Public Enemy, aquele filme do Denzel Washington, o Spike Lee, enfim. E, assim, pura religiosidade, cara. Eu sempre pensei que quando Jesus fala assim, pelo fruto você conhece a árvore, mano. Não me venha com essa. Eu falo isso pro Boni, o Boni já tá ligado e vice-versa. Geralmente eu desconfio quando a pessoa vem no crentez fluente. Vem falar no crentez fluente, eu desconfio, cara, quando o cara é muito santarrão. De verdade, mano. De verdade. E, obviamente, cara, a gente fizemos um trampo lá, deu certo, teve fruto, tem fruto até hoje daquele trabalho que a gente fez em 2004, mano. 2004, falando desse jeito. Para vir um pé de frango, desculpa aí, mas é isso mesmo. Não, mas é isso que eu gosto. O pé de frango, só porque eu uso um terno e fala um crentez fluente, vai querer dar carteirada? Eu não admito, mano. Se você me mostrar na palavra, firmeza total. Como eu já disse lá para um diácono na igreja. Nessa antiga igreja que eu frequentava lá. João 7,24, mano. Jesus falando para os fariseus, não julgue pela aparência, mas sim pela reta justiça. Certo?
Então, de certa forma, eu tenho muito claro na mente, eu tenho muito claro que muitas pessoas vão entender por causa do jeito que eu falo. E aí eu sou fruto disso, exemplo disso. Eu tenho, como eu falei, sido edificado pelo conteúdo que vocês têm postado. Mas, pessoal, eu acho que muita gente que está entrando aí na live conhece vocês já, mas o pessoal conhecer um pouquinho mais. Conta mais um pouquinho, cada um de vocês aí, Boni, começando por você, sobre quem que você é, com o que você trabalha, sua esposa, seus filhos, só para o pessoal conhecer um pouco mais. Aí eu quero entrar voltar nesse tema que eu estava falando com o Ney, que eu quero explorar mais aí. Beleza, galera, é o seguinte, eu sou Rodrigo Boni, casado com a Michele, tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino. Minha filha mais velha tem 20 anos, o Miguel tem 18, Ana Clara com 11 e a Alicia vai fazer 10, e a minha mais velha é a Yasmin. Hoje eu estou trabalhando na Secretaria de Educação aqui da minha cidade, em Carapicuíba, na parte da ouvidoria. Sou conselheiro de cultura da minha cidade e secretário do Conselho de Cultura também. Fui nomeado ontem, para minha surpresa. E vamos aí. O Nós por Nós, nós estamos com esse trabalho ao longo de 3 longos anos, sempre com o objetivo de estarmos falando das coisas boas que Jesus tem feito, não somente nas nossas vidas, mas nas vidas daquelas pessoas que nós convidamos para poder bater um papo. E também, a gente também gosta de falar de cultura, né? A gente gosta de falar de cultura, a gente gosta de falar de coisa boa. Então, esse é o nosso perfil, né? E o que a gente deseja é que cada vez mais a mensagem alcance mais pessoas, para que elas possam, sim, também compartilhar das mesmas ideias, entender que tem uma galera que é diferenciada. Deixa eu mandar um abraço aqui à rapaziada do jogador, cara, aqui, ó. Aqui, como é que nós estamos aqui, ó. Ô, Rodrigo, eu tô com saudade de você, mano. Caramba, o Rodrigo tá aí. Rodrigo Terras aqui. Da hora. Tamo junto. É o nosso maior fã, nosso maior tudo aí, o Rodrigo. Tamo junto. Tamo junto. Então, acho que, resumindo, é isso. Que quem eu sou e o que eu faço, além de gostar muito de pagode, eu vim dessa linha do pagode, né, de longa data, e a gente busca também fazer um samba adorador, como a gente costuma dizer, né? Falando em samba adoradora, nós estávamos agora, sábado agora, participando de um audiovisual de uma cantora que a gente é muito fã, que é a pastora Anice Garcia, e eu e o Ney tivemos a honra de poder sermos ali os mestres de cerimônia desse evento, que foi fantástico também, cara. Então, é isso aí. Demais. Eu tenho ouvido alguns grupos de pagode cristãos que têm aparecido agora, e eu tava falando com meu irmão, eu acho, falei, mano, eu achei um negócio perfeito, porque quando a gente era pequeno, meu pai ia pro samba e pro pagode, ou ele escutava as músicas, e minha mãe ia pra igreja. E aí a gente tava com um com o outro, e aí ficava com esses dois. Falei, pô, agora eu achei um que combina os dois. Aí os caras fazendo pagode, falando de Deus, e ficou... O primeiro que eu achei, eu acho que eu devo ter ficado uma semana ouvindo direto, assim, sem parar, porque eu acho que combinou, como você falou, a cultura com a fé, ficou incrível. Você tá aí do outro lado, mas você sabe, né, cara? Queima, né? O nosso jeitinho brasileiro, né? E você precisa conhecer os nossos amigos aqui também, do samba gospel. Eu não estou dizendo do pagode gospel, que essa galera que está regravando as músicas, os louvores e modificando, né, pro samba, né? Que também é bem isso, é legal. Mas os nossos amigos, cara, que trazem o samba verdadeiro, samba raiz, sabe? Com letras, cara, muito que são verdadeiras poesias, são verdadeiros salmos. Você precisa conhecer Nice Garcia, pastor Aguinaldo Silva, o pessoal do Tom da Fé, Mário Jardim, quem mais tem aqui? O Heraldo Ascioli, é uma galera muito boa. Os caras bom mesmo. Bom de verdade, do samba. Eu vou procurar. Que ainda é mais diferente, cara. É do samba mesmo. Verdade, verdade. Eu vou procurar. Remete à forma como eu fui criado, cara. Eu cresci ouvindo isso com meu pai, o samba com meu pai, e samba gospel, me parece algo que vai ser da hora. Mas conta um pouquinho mais aí pro pessoal conhecer você também. Cara, que legal conhecer. É esquisito falar assim, porque
o Oscar Wilde disse que quem se define se limita, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dar algumas pistas. Cara, eu sou filho do Tomé e da Ariete. Nós somos em 4 irmãos. E minha mãe foi da igreja. Quando eu conheci minha mãe, propriamente dito, ela já não era da igreja, certo? Mas ela vivia cantando os hinos da harpa, lavando louça, então eu conhecia por causa dela. Até que a minha avó veio passar um tempo com a gente e frequentava a igreja e ficava escutando aquela rádio do Davi Miranda. Ela ficava escutando o Davi Miranda, que eu achava triste, mano. Eu achava muito ruim, muito ruim. Não comunicava. A gente tá falando disso, né? Não me comunicava. Mas aí teve um hiato. Acho que lá para os 10 anos, uma tia minha me convidou para ir na igreja. Mas a minha concepção primária era de ir na igreja católica. Eu imaginei que era isso. Ah, cheguei na casa dela, e aí, cadê minhas primas? Ah, tá na igreja. Vem aí, semana que vem. Aí eu fui. Mas era igreja batista. Eu fiquei nessa igreja aqui, indo sozinho, né? Eu fiquei, sei lá, 1 ano, eu acho. Mas aí eu não tive força para continuar, porque realmente era uma grande pressão. Porque na minha cabeça, eu tinha também que andar que nem crente, falar que nem crente. E quando eu cheguei na Igreja Batista, não era assim. A concepção de crente que eu tinha era o pessoal pentecostal e a minha avó era pentecostal. Quando eu cheguei na Batista, eu fui de sapato, de camisa social e tudo. Cheguei lá, os moleques de Puma, de Nike, de Adidas, e eram as paradas que eu gostava, tá ligado? Deu esse choque. Eu só fui voltar para a igreja quando eu comecei a namorar com a Patrícia, que é minha esposa, em 98. E a gente trocando uma ideia, ela falou que ia na Igreja Batista da Lapa, eu falei que ia na Batista do Dávila, ela falou, vamos voltar? Eu falei, demorou. E aí fiquei lá por bom tempo. Lá foi que eu virei evangelista, foi lá que eu passei a cantar rap. Rap eu já gostava desde o começo, mas escrever, cantar rap, evangelizar, fazer os trabalhos, foi a partir da Igreja Batista. Montamos uma banda e tudo mais, existe até hoje. Para falar a verdade, que chama-se Propósito Profético. Claro que essas formações vai e volta dos músicos, né? Mas os vocais sempre são os mesmos ali. E a gente está nessa batida. Hoje, além dos 2 podcasts, eu também dou aula de composição, rimas e poesia. E também sou apresentador da Batalha da Ponte, que inclusive vai ter batalha esse sábado. Então tem diversas apresentações, tem basquete X3, e aí eu estou apresentando, e tem o projeto Metas Hip Hop, que é uma espécie de... É uma espécie não, é um coletivo do qual eu faço parte, e também eu canto junto com eles. E ouvindo a história de vocês, essas coisas que você foi falando, eu vou lembrando da minha própria história. Tem uma pessoa próxima a mim que fez parte da mesma igreja que eu por um tempo e um pouco disso que você falou. Não se identificava com o perfil das pessoas da igreja, dos pastores, ficava olhando e falou, pô, ninguém parece comigo aqui. Eu trocando ideia, essa pessoa hoje faz parte de uma religião de matriz africana. Não, mas, mano, o que você estava buscando? Por quê? Falou assim, pô, você vinha tanto na igreja quanto eu, você conhece, me explica aí, por que você resolveu fazer isso? Ele falou, mano, eu tava cansado de nas peças que a gente fazia de teatro, quando era para fazer o morador de rua, o pecador e tal, era sempre eu que sou negrão. Aí o Jesus era sempre o branquinho lá, que com não sei o quê. Eu ia cantar rap, eu era o pecado, e que não sei o quê. Ele falou, eu lá, o pessoal, eu vou. Ele estava me falando, assim, ela tem a pombagira abaixo, ela me abraça. Ela não quer saber se eu tô de boné, se eu tô com um black. Eu falei, pô, quando eu tava conversando essa vez, eu falei assim, pô, o que me entristece é que eu não concordo com a motivação, você deveria ter continuado na igreja por Jesus, mesmo com tudo isso, mas porque a gente fez um serviço ruim como igreja. Porque a gente acabou afastando, porque a gente focou tanto ali nos nossos usos e costumes, na nossa cultura, que a gente, ao invés de trazer alguém para perto de Deus, a gente acabou causando essa distância. E é o que você falou, quando você se encontrou na Igreja Batista, essa forma de você olhar e ver pessoas parecidas com o que você gostava te ajudou a querer estar na igreja, né? A conhecer o que estava acontecendo ali. Mais ou menos, viu, Igor? Não foi bem assim. O que aconteceu de fato é que o pessoal da Igreja Batista é o pessoal da Igreja Batista. Ninguém lá era do rap, que curtia o movimento. Não, não era.
Mas a nossa chegada meio que proporcionou isso. Como chegou eu e mais, acho que uns 3 MCs, aí o filho do pastor, que era o líder lá da banda, fez esse link com a gente. Então começamos a fazer rap com banda. Era mais para incluir, não que a igreja era do rap, não era. Uhum. Então, nesse período, o que aconteceu? Tinha muita gente do rock, para falar a verdade, a igreja se identificava mais com o rock, até os louvores, era um pop rock, né? E a gente fazia o rap. E a partir de nós, aí se expandiu a parada. Aí eu posso falar isso com propriedade. Não que o pessoal, minha nossa, abraçou. Não, não. Não abraçou, não. Porque a gente fazia esse trampo no sábado. A gente voltava no culto de domingo. Mas a mágica acontecia sábado à noite, entendeu? Parada. E que da hora a sabedoria do filho do pastor que você falou que liderava de vamos, vocês cantam rap, vamos cantar aqui, vamos fazer o que vocês sabem para Deus, né? E aí o que aconteceu? Ele também foi meu professor da escola dominical. Aprendi muito com ele, muito mesmo. E aí ele foi fazer outros projetos e aí ele me indicou para o pai dele para ser o substituto. E foi assim que eu virei o professor da escola dominical. A partir dali, apareceram outros convites e aí eu tinha 3 grupos de alcance. Grupos de alcance. Então eu falava com os adolescentes terça, quinta e domingo. E era tudo grupo diferente. Só depois de alguns anos que a gente unificou. Tudo na igreja. Mas o pessoal não era de igreja. Era grupo de alcance mesmo. E você falou que aliás, você falou não, eu vi que você é de Osasco, não é isso? Sou. É provável. Que parte que você era? Do Jardim de Abril, Nova América, um pouco ali. Eu conheço a rapaziada do Cipava, do Veloso, que a gente fazia um som junto. Então, talvez a gente tenha alguns amigos em comum. É capaz mesmo. É capaz. Então, e isso fomentou ali, acho que de 2004 até 2010, mais ou menos, acho que a Black Music Gospel estava muito potente. Então, a gente surfou essa onda também. A gente surfou isso aí. Então, estava muito em voga. Hoje, você pode perceber que é worship. O Eli Soares que está puxando o bonde de novo e resgatando uma rapaziada aí. Mas a gente pegou toda aquela efervescência da Black Music. Então isso aí ajudou pra caramba, pra furar a bolha, né? É da hora isso que você está falando, no aspecto da gente utilizar a cultura para o alcance, como você disse, né? Quando Jesus, na verdade eu ouvi esses dias Jesus falando que em um dos evangelhos fala que Jesus não falava com o povo a não ser que não fosse através de parábolas. E a parábola, ela trazia o aspecto cultural ali. Quando ele está falando, ó, pega o jugo, ele está falando do instrumento que era utilizado para o boi que o pessoal podia ver ali. Ou quando ele está falando das sementes, é uma sociedade agrícola. Ele está falando na linguagem e naquilo que o pessoal consegue ver, algo que faz parte da cultura dele. Jesus, ele não foi oposto à cultura da época. Ele fez uso da cultura para alcançar as pessoas, como você disse, né? Pode crer. Outra coisa. Você teve a mãe evangélica e o pai do rolê, certo? Uhum. Eu não. Então, a minha mãe nunca foi de pregar pra gente. Ela dava direção e o meu pai sempre foi do bar, tá ligado? Então também andava muito no rolê, mas assim, nunca desandei, nunca usei nada. Mas eu acho que essa malandragem me ajudou, você ser produto do meio que vive. Eu acho que ajudou também, porque eu entendo aqueles caras, porque eu sou um deles. E aí, quando eu li a Bíblia, entendi, para passar para os caras, na linguagem deles, acho que até foi mais fácil. Eu acho que foi mais fácil. Então, eu entendo isso como um cuidado de Deus, de verdade. Eu estava ouvindo o podcast de vocês com o Babão e ele falando dele ter sido preso injustamente, e como isso ajudou lá na frente para ele. Falou, pô, quando eu ia no presídio, eu conseguia me conectar com os caras. Porque Deus utilizou da minha trajetória para cumprir o propósito que ele tinha na minha vida. Se conseguir ver isso até mesmo em algumas coisas ruins que acontecem na nossa vida, me deixa maravilhado.
Verdade. Mas, Boni, conta aí também um pouco da sua trajetória. Como que foi para você? Você cresceu dentro da igreja? Em que momento você conheceu Deus, começou a ter um relacionamento com Deus? Cara, eu me converti tem 13, de 13 para 12 anos. Foi em 2012 quando eu me converti. Eu sempre fui do samba, né? Desde pequeno, tocava na noite. E aí eu tive muito problema com drogas e alcoolismo. E a gandaia, né? Gandaia, mulherada pra cima e pra baixo e tal. Já era casado com a minha esposa. Nós casamos em 2003, né? E eu fiquei durante 10 anos preso, né? Assim, eu falo preso porque realmente é uma prisão, né? A droga é uma prisão. Na cocaína, né? Então eu tive muita dificuldade. Então, assim, eu não tinha mais amor próprio, não tinha mais o respeito, não respeitava mais meus filhos, minha esposa, só queria saber de estar na noite para poder usar droga. Não era nem por dinheiro, era mais pela droga, né? E aconteceu a minha separação com a minha esposa, nós ficamos separados quase 3 anos, e durante esse período, foi um período de muita dor, né? Mas também foi um período onde eu me conectei com Deus, né? Eu tive 3 overdoses e nas 3 overdoses eu pedia para Deus que se ele me livrasse eu iria servir de alguma forma. A minha família, minha mãe, meus pais vieram de uma religião afro, né? Então a gente cresceu dentro daquilo. E então a única forma que nós víamos de conexão com Deus era através das, das religiões de matriz africana. E só que daí eu tinha a primeira overdose, falei, Deus, se eu me livrar, eu vou te servir em algum lugar. Aí fui pro Candomblé. Aí eu tive a segunda overdose. Deus, se o senhor me livrar, eu vou te servir em algum lugar. Aí fui pro kardecismo. Aí na terceira vez eu falei, Deus, é o seguinte, ó, se o senhor existe mesmo e tem um propósito na minha vida, como falam, eu quero te servir numa igreja. Mas que seja uma igreja que me comunique, né? Uma igreja que eu me sinta bem. Não quero igreja desse povo louco que fica gritando igual uns malucos, glória a Deus, falando umas palavras estranhas. Eu não quero saber disso, não. E aí, essa minha última overdose foi muito forte. Deus, pela sua misericórdia, me deu uma nova chance. E um amigo meu, que fazia as mesmas coisas que eu fazia, me encontrou um dia na rua. Ele me fez o convite, né, para que eu pudesse conhecer a igreja dele, e eu não sabia que ele tinha se convertido, já fazia mais de 4 anos, ele era presbítero dessa igreja. Tanto que eu nem sabia o que era presbítero na época, né? Para mim não teve relevância nenhuma o que ele disse. A única coisa que teve relevância é que ele disse para mim que Deus ele poderia restaurar o meu casamento. E ali eu acreditei, meio que desacreditando. Quando ele me fez o convite para ir para a igreja, eu aceitei e fui. Isso foi numa sexta-feira. No domingo, eu fui até essa igreja. Chegando nessa igreja, minha esposa não era evangélica, minha família, ninguém era evangélico, cristão, ninguém. A minha esposa, ela ouvia muitos hinos, Aline Barros, Diante do Trono, porque a gente morava numa casa e a dona dessa casa era cristã. E essa mulher, de uma certa forma, evangelizava a minha esposa. Entende? E todas as vezes que eu chegava muito louco em casa, eu mandava a minha esposa desligar os louvores para mim poder colocar o meu Zeca Pagodinho. Salve Jorge, tá ligado? E aí, meu irmão, eu entrei na igreja e o louvor que estava tocando era um louvor que a minha esposa ouvia muito, que era o da Aline Barros, Ressuscita-me. Cara, foi muito de Deus, assim, porque começou a tocar, me veio na hora a memória do que eu fazia quando ela colocava os louvores, e quanto aquele louvor foi poderoso na minha vida. Mestre, eu preciso de um milagre, né? Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Então foi me lembrando, e eu tinha uma pedra na minha vida que me parava, que eram as drogas, né? E me trouxe isso, e então ali eu falei, cara, eu quero continuar aqui. Então eu tive um tratamento ali com esse meu amigo durante muito tempo. E aí realmente entreguei minha vida para Jesus.
Eu tive um período muito difícil durante um ano, um ano de conversão, que eu tive que parar de tocar, eu tive que parar de ir para a noite, eu tive que fazer uma peneira, uma faxina no meu guarda-roupa para poder estar envolvido com outras pessoas. Então eu tive que mudar tudo, né? E foi muito doloroso. Então eu tive quedas, e eu ia para a igreja, tocava bateria, mas saía do culto, ia fumar, saía para poder procurar um corpo, né? Então eu estava tentando me encontrar. Até um certo dia que eu saí e eu passei a madrugada inteira usando drogas e tinha que trabalhar no outro dia. E naquele dia eu tinha decidido acabar com a minha vida. E no retorno da minha casa eu encontrei um pastor amigo meu, que eu nem tinha tanta afinidade, hoje ele é meu amigo. E eu falei para ele que naquele dia eu ia acabar com essa dor, porque eu sentia que Deus estava com os dedos assim para mim apontando, decepcionado comigo. E aí ele virou para mim e falou uma frase: mano, quem falou que é Deus que te acusa? Quem te acusa é Satanás, é o diabo que te acusa. Deus, ele te ama, bom, ele só quer que você se arrependa, cara. E aquela palavra mexeu comigo, parece muito simples, mas teve muito poder naquilo. E a partir dali eu decidi ter uma vida nova. Com isso eu comecei a me envolver com as coisas da igreja, cada vez mais. Decidi fazer as coisas para Jesus, né? E não para que eu pudesse receber algo dele, porque eu tinha plena consciência que o Romanos 12:2 está dizendo que ele tem o que é bom, perfeito e agradável se você passar pela renovação da sua mente. Então essa renovação eu tive na minha mente para poder servir a Deus com todo o amor da minha vida, como tudo que eu precisava e mais nada, e ser um bom pai. Eu não imaginava mais que eu poderia ter meu casamento de volta. Eu queria só ser um bom pai, ser exemplo para os meus filhos. E com o passar dos anos, a minha esposa percebeu essa mudança e me procurou um dia e falou que estava sentindo minha falta, que queria voltar comigo e tal. E a gente voltou. E aí reatamos o nosso casamento, isso já fazem 11 anos. E aí nós tínhamos só o Miguel e a Yasmin, né, os mais velhos, e depois que nós reatamos, a gente teve mais 2 filhas, que é a Ana Clara e a Alice, estamos aí firme e forte até hoje. Ela também se converteu, meus filhos são todos batizados, e é isso, cara. Nossa história é essa. E aí surge, então, a ideia, que eu não sabia, de ser um comunicador, de, então, ter um programa web e em uma rádio da minha cidade, para poder falar desse amor que me salvou, que me curou, que restaurou meu casamento. E aí hoje, essa ideia, né, desse programa tem 9 anos, né, chamado Pra Jesus Tem Jeito, e hoje nós estamos aqui nessa parceria, eu e o Ney, há 3 anos, com Nós por Nós, hoje podendo ter a oportunidade de estar trocando essa ideia com você, e a gente está muito feliz aí do outro lado, né? Cara, então a gente tá muito feliz. Eu só tô com um pouquinho de inveja de você, cara, porque você tá de bermuda e camiseta e aqui tá um frio da preula, mano. Você é doido, velho. E eu não gosto Hoje de aqui frio. deu uns 30 e poucos graus. Hoje aqui tava calor demais, cara. E aqui onde eu tô é um estado frio, mas tá batendo 30 e poucos graus essa semana. Que delícia, eu amo calor, cara. Agora no frio eu não queria estar aí, não. Não, mas eu falei isso hoje. Eu achava que eu já morei em Dubai, cara, né? E era Certo. tipo deserto. Eu peguei 53 graus lá. E aí a sensação térmica dava 60. Cara, eu prefiro o frio daqui do que o deserto. Porque eu não. Rapaz, você Aquele pratica calor. arte marcial? Hã? Não, Você pratica... eu tô buscando. Eu falei do meu pai. Meu pai hoje ele é pastor, mas ele é capoeirista também. Aí fica na minha cabeça falando, pô, você tem que fazer alguma Que da coisa. hora. Porque você falou de Dubai, e normalmente eu associo com lutador, porque eu tenho vários amigos que estão lá, mano. Então achei que você lutava jiu-jitsu e tal. Tem bastante mesmo. Muitos brasileiros que eu conheci, eles eram lutadores, porque acho que o mito talvez seja a verdade, que eu ouvi é que o Sheik determinou que a polícia e o exército, que todos eles têm que lutar arte marcial e jiu-jitsu brasileiro, porque ele é fã do jiu-jitsu brasileiro. Então encheu de professor de jiu-jitsu brasileiro lá, cara, e muito da comunidade brasileira é lutador de jiu-jitsu mesmo. Ó. Eu sou um praticante.
Eu tenho vontade de começar. Aqui perto de casa tem um que o jiu-jitsu brasileiro é tão famoso que perto de casa tem um que é só americano que dá aula, mas eles fazem questão de divulgar. Aqui a gente dá aula de jiu-jitsu brasileiro, que é o melhor que tem, e o Cara, jiu-jitsu é brasileiro é muito muito bom. respeitado. É muito bom, Igor. Eu tinha preconceito, não gostava não. Esses caras me agarrando, suando. Mas Cara, é muito bom, irmão. Vai, faz uma aula experimental, você vai amar, eu tenho certeza. O bichinho do jiu-jitsu me picou minha esposa e o bagulho tá doido, cara. Tá muito top. eu vi Muito uma bom. foto de você que você postou e falou, tá vendo? Aqui é a prova que ela me bate mesmo. É isso mesmo. E vale a pena você comentar que você era gago antes de ser. Ah, verdade. Caramba, Verdade. como é que um gado vira comunicador? Mano, nem eu sei te explicar, cara. A única explicação realmente é Deus, é a vontade dele, né? Cara, eu era muito gago, inclusive, dependendo do teor da conversa, se eu estou um pouco ansioso ou se eu fico nervoso, às vezes dá umas falinhas. Eu dou uma gaguejada assim, mas eu era extremamente gago, cara. Impossível, Caramba. impossível ser um comunicador, impossível. Mas é Deus, meu irmão. É Deus mesmo, purinho. E eu vi E é você isso. falando hoje, e você falou outras vezes, né, como a rádio, e para você foi. Você fez bastante, eu não, se eu nem não falasse, eu não ia adivinhar nunca, É. não. Pô. Ninguém acredita, mano. Só minha família mesmo e os amigos de infância que sabem. Cara, era ficar nervoso, irmão. Esquece, não sei uma palavra. Cara, entrevista de emprego era uma morte pra mim. Ah, a, a minha avó tinha uma técnica para curar. Tinha um priminho, um amigo meu que era gago, ele vinha perto dela, se ele começasse a gaguejar, ela jogava água na cara dele. Não, hoje em dia o pessoal fala assim, não, pelo amor de Deus, não pode fazer isso. Mas ela era mais antiga, eu acho que essa lenda que ela curou ele, mas eu acho que o menino ele ficou mudo, parou de falar. Eu acho que essa água aí, acho que ela colocava na época ali da frente da televisão pro Valdomiro orar. É algo no Ponto estilo. em cima, né? Sim, eu já se rachar é porque tem alguma coisa estranha na sua casa. Eu lembro dessa época aí. Mas, Boni, você estava falando da sua história, e eu estava pensando aqui como é incrível. Tem um ditado que os americanos usam, que eles falam que é como se fosse um caminho na estrada para Damasco, fazendo menção a Paulo, que às vezes Deus vem e transforma a vida ali na hora. Mas uma vez eu estava lendo um livro que o cara desafiou esse ditado, ele falou assim, a gente olha e fica esperando que sempre Deus vai vir e vai aparecer Jesus ali, vai nos deixar cego, vai mudar a nossa vida ali. Bom, mas olha para a vida de Paulo. Ele já estudava quem era Deus. Ele, ali, mesmo fazendo errado, ele testemunhou a morte de Estevão. Ele já foi tendo vários contatos com Deus que a estrada para Damasco não é uma transformação assim, a primeira vez que ele ouviu a Deus e aconteceu. Não que não aconteça, mas teve muito que Deus foi construindo ali na vida dele para chegar naquele momento de ter uma transformação que virou a vida dele completamente naquele momento. E você descrevendo da sua história, como você foi sendo transformado por Deus, até quando você falou assim, pô, às vezes eu ia para a igreja e saía e fazia coisas que eu sabia que eu não deveria, mas alguém que permaneceu no caminho foi sendo tratado, transformado por Deus, que viveu o processo. O meu pai mesmo que eu mencionei, eu lembro que na época que ele começou a ir para a igreja, ele chegou no pastor e falou assim, pastor, pô, eu quero vir, mas eu gosto de tomar cerveja, eu gosto das coisas que vocês falam aqui que é ruim. O pastor falou para ele, só continua vindo, só vem, fica aqui com a gente, pode... aquilo que o Espírito Santo quiser fazer na sua vida, quiser te libertar, ele vai fazer. Na vida de vocês, teve coisas que vocês olham hoje, que vocês conseguem ver, que eram, às vezes, imposições religiosas, ou até mesmo coisas que a gente tem que deixar mesmo, mas que, às vezes, a busca de uma transformação muito imediata poderia ter afastado vocês de Deus, que dificultou no caminho, que fez com que vocês andassem mais devagar ao invés de se aproximar mais de Deus? Eu acho que talvez com o Ney nem tanto, porque o Ney sempre foi, me parece, né? Eu posso estar falando besteira, mas me parece que o Ney sempre foi muito bem da cabeça, assim, né? É isso mesmo, Ney. O Ney dificilmente consegue ser manipulado. Eu não. É isso mesmo, Ney. É. Não, fala aí, pô, fala aí. É porque assim, ó,
Uma coisa que eu acho bom destacar é que quando o Boni falou que trombou o amigo dele, pastor, que ele nem tinha tanta afinidade assim, e na cabeça dele, eu não tenho mais chance porque Deus não me ama, porque eu já dei tanta mancada, isso permeia o imaginário de muita gente. E Uhum. aonde que entra essa ideia? Na falta do discipulado. Como ouvirão se não há quem pregue? Ou que tipo de pessoa está pregando? Como que é isso? Então, claro, eu sempre tive esse senso de olhar o mal e procurar me desviar, sempre, sempre, desde criança, sempre foi assim, graças a Deus. Eu acho que minha mãe que foi direcionando essa parada e o meu pai, certo? E eu sou também o filho mais velho, eu acho que também isso ajudou. No entanto, quando eu entrei na Igreja Batista, o discipulado, onde eu pude encher eles de pergunta, cara, aí mudou tudo. E basicamente é o que eu faço hoje. Basicamente é o que eu faço hoje. Porque tem perguntas que são inerentes, que são tão comuns, que para a gente é simples, mas para muita gente não é. Esses dias mesmo eu falei tem uma amiga minha que ela é esotérica. Vou colocar esse termo, esotérica, certo? E ela começou a me fazer algumas perguntas e eu disse para ela de Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte e continuei discorrendo. E Igor do céu, daqui a pouco ela parou, olhou para o céu e falou: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ela nunca tinha ouvido isso, cara. Nunca tinha ouvido. Então, basicamente, eu digo assim que a gente é a tecla SAP do evangelho. Tecla SAP, cara, porque às vezes o brasileiro, de uma maneira geral, quem veio lá dos anos 80, 90, era 100%. Quem ditava as regras era a Globo, o Jornal Nacional e toda aquela linguagem rebuscada. No nosso imaginário ficou fixado assim: quem tem um vocabulário um ótimo vocabulário, esse é sábio, esse é inteligente, esse tem credibilidade. Isso na igreja também foi muito, Uhum. muito comum. A gente associa isso, de certa forma, associa isso até hoje. Até hoje. Só que quando você vai ver o nível do evangelho das pessoas aqui no Brasil, é muito raso, cara. Muito raso. Muito raso. Então, eu acho que ser a tecla SAP do evangelho. Falar de uma maneira que as pessoas entendam é imprescindível. Eu não me importo. Ó, de verdade. Tem gente que fala assim, nossa, ele fala gíria, mas eu falo naturalmente. Você vai perceber que quem ontem mesmo o Nai tentou falar gíria. Eu falei, não dá, meu chato, você não é do rolê, tio. Não, e eu vou tentando. Meu irmão zoa comigo. Ele fala, sabe aquela série do O Maluco no Pesado, no pedaço do Will Smith e tudo? Ele fala que eu pareço o Carlton, porque meu irmão falando os dias, eu nem entendo. Eu falei, eu preciso de uma. Porque ele vai bem mais do que eu. Ah, mas você falando isso do discipulado, Ney, eu vejo, e é uma das inquietações que eu tenho, realmente, a gente tem pouco discipulado. A gente vê muitas igrejas que é aquela busca da multidão, aquele o culto cheio, mas quando você fala de discipulado, me vem à mente aquilo que Jesus fez com os discípulos, mesmo que você vê Jesus pregando para a multidão, e aí depois você vê Jesus, a Bíblia fala que quando Jesus se afasta, os discípulos vão lá e perguntam: Pô, mas o que você quis dizer com isso? Me fala o significado disso. E eu acho que é aonde a gente é mais fraco na forma com que o evangelho é pregado no Brasil, né? É isso é disso que você está falando, dessa oportunidade de aprofundar, de discutir mais, de a pessoa criar raízes mesmo dentro do evangelho. É sobre isso que você está se referindo? Eu vou dar um exemplo prático. Prático. O que era o discipulado para a gente? Toda sexta-feira, a gente separava lá um horário das 8 às 9, 9:30 no máximo, sentava, e aí o meu amigo Sérgio Correia lia um texto e ia explicando para a gente. Dentro dessa explicação surgiam inúmeras perguntas, que ele dava o espaço para a gente. Eu mesmo fui um cara que perguntou muito. E toda a resposta que ele dava, para mim, fazia sentido. E aí, obviamente, eu cresci. Meus amigos cresceram também. Basicamente, é a mesma coisa que eu faço até hoje. É a mesma coisa.
se sentar comigo, essas ideias, para a gente estudar a Bíblia. Se a gente não tiver esse tempo hábil, eu vou falar de uma maneira muito prática para você. Vou falar de uma maneira prática, que você vai associar, que nem você falou aí, quando Jesus falava de uma linguagem muito popular. O grão de mostarda, o pão da vida, é isso. E, obviamente, as pessoas que me ouvem, elas entendem. Uhum. Não precisa rebuscar, enfeitar o pavão, não precisa. Eventualmente, existem algumas palavras que eles perguntam, e não é de gíria, são palavras. Quer ver uma coisa, Igor? A gente sempre fala zoando aqui, mas assim, se você já sabia o que era galardão, gasofilácio, você é crente, meu chapa. Tá ligado? Verdade. Porque iniquidade são palavras que só o crente usa, mano. A maioria não tá habituada com isso. O que eu tenho que fazer, então? Traduzir pros caras, meu. E a gente até tem essas palavras escritas dessa forma, porque elas foram, como você falou da Globo, dos jornais lá, porque elas foram traduzidas na linguagem que se tinha na nossa época ali. Mas se você pegar no original, não foi essas. Porque foi falado lá no grego, os árabes, os muçulmanos, na verdade, eles creem que você só consegue ter uma compreensão de Deus exata através se você lê árabe, se você conseguir se comunicar em árabe. Para a gente que é cristão, a gente não tem isso, né? A tradução que a gente tem da Bíblia, a gente você consegue se comunicar em árabe. Para a gente que é cristão, a gente não tem isso, né? A tradução que ele dá. Saiu agora, né? Foi. A gente tem que. É isso que você falou das palavras galardão. Eu esqueci a outra que você utilizou, mas. Gasofilácio. Que não é natural para a gente. E é uma provocação boa, porque se você não for atrás, se você não for aprofundar, você não vai aprender, né? E eu acho incrível esse seu foco, né, e do Boni também, em trazer isso, de trazer como comunicadores uma linguagem que as pessoas consigam entender, trazer o evangelho de uma forma que vai alcançar as pessoas. Tem um rapper americano que eu escuto bastante, que ele fala sobre Davi, e ele fala assim, pô, você tem que achar o seu estilingue. Assim, porque Davi, quando ele foi falar que ele ia lutar com Golias, deram uma armadura para ele. E ele não conseguia andar com aquilo, porque a ferramenta que Deus deu para ele não era a armadura, foi o estilingue e a pedra. Foi, às vezes, a gente, como cristão, fica procurando muito, eu tenho que fazer que nem o outro que tem a armadura, e a gente, quando Deus quer nos dar um estilingue, quando Deus nos chamou para algo, para alcançar de uma forma diferente. Vocês têm. Hoje, a gente conversando, a gente vê esses dons claros em vocês pela forma com que vocês se comunicam, o alcance que vocês têm. Em algum momento, vocês questionaram se fosse a linguagem, a abordagem que vocês têm, até mesmo por causa desses questionamentos que a gente tem do pessoal mais religioso, se deveria ser utilizado, se vocês deveriam deixar isso de lado e copiar mais, se adequar mais aos religiosos? Essa pergunta é muito louca. Muito louca. Porque, assim, a fé que você tem para você mesmo. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Certo? Então, o que isso significa? Basicamente, eu consigo transitar. É minha parada. Agora, quem veio de lá, se voltar para pregar, não vai disparar um gatilho? Tem gente que não consegue. Então, avalie-se a si mesmo. Sabe? Avalie-se a si mesmo. O Carlos, que está aí na live, eu tenho uma parada muito louca com ele. Ele produtor, multi-instrumentista, é do reggae, é do rap, é monstro, meu primo. E certa vez ele organizou um evento e chamou a nossa banda para colar lá. Cara, quando a gente chegou, eu falei pro nosso batera na época, lá só tem louco, você tem coragem? Aí ele falou, eu tenho, mano. Falei, então vamos, porque para mim é suave. Eu não tenho essas. Quando a gente chegou lá no evento, e esse evento foi varando a madrugada, né? Cara, só nós que não fumava maconha. Só nós. O restante, todo mundo. Quando a gente foi fazer a nossa apresentação, primeira coisa foi, pessoal, estamos chegando aqui, propósito profético,
dá licença, chegando na humildade. E é o seguinte, vou fazer uma oração aqui pra gente começar, beleza? O pessoal no maior respeito, mano. Falamos de Jesus, oramos, cantamos o nosso som, agradecemos a oportunidade. Quando a gente saiu, ficamos fazendo um 10 ali fora, trocando ideia. Daqui a pouco veio 3 pessoas. 2 caras que eram desviados da igreja e uma moça que veio chorando para minha esposa Patrícia. E ela falou assim, eu nunca imaginei que Deus ia me pegar aqui. Cara, qual é o preço disso, Igor? Qual é o preço disso? Como ouvirão se não há quem pregue? No domingo mesmo, cara. A gente estava no evento, também tinha um monte de maconheiro. Fizemos um som lá com os caras. Sabe o que aconteceu depois? Vieram me dar um abraço, mano. E não é meu irmão, não? Porque Deus não faz acepção de pessoas. E eu acho que é bem por aí, cara. Bem por aí. Não, tá suave aqui. Não, respondeu bem a minha pergunta e era algo que eu ia perguntar para vocês também, que eu acho que você também já tocou, né? A importância da igreja, dos cristãos não serem cristãos das 4 paredes, né? Ouvindo o podcast, vocês sempre trazem menção de obras sociais. É isso que você estava falando agora, de lugares que vocês vão, de obras sociais que vocês fazem. O quão importante vocês veem que é isso para que a gente possa expandir o evangelho, não ficar só ali, eu vou lá no domingo, eu fico ali, eu falo com o pessoal que acredita na mesma coisa que eu não sou desafiado, né, e é isso. Mas aí o evangelho não expande, né? É verdade. Você sabe, Igor, que eu tive muita dificuldade nas igrejas que eu passei. Hoje eu estou na Batista também, do pastor Rodrigo Moraes. Seria muito legal também você convidar ele para participar com você. Depois a gente vai se apresentar. Eu vim de igrejas pentecostais, onde a gente foi doutrinado a seguir todas aquelas doutrinas, né? Doutrina, ela é boa, desde que você não fique habitulado nela e se achando melhor do que os outros. E durante muitos anos foi assim. Só que dentro de mim, sempre queimou essa veia mais evangelística, se eu posso dizer dessa forma, né? E eu tive muito conflito dentro das comunidades de fé que eu participei por conta dessa minha vontade de querer sempre estar fazendo as coisas fora, porque dentro não conseguia fazer, principalmente pelo meu estilo musical. O samba, né? O rap, eu sempre gostei de coisas diferentes. Eu fui líder de jovens de 2 igrejas que eu passei. E a minha maior luta com os pastores era essa, que eu queria levar os jovens para a rua, né? Para poder aprender, para poder ter um pouco de empatia pelas pessoas que lá fora estão, né? Parar de julgar, né? Eu sempre tive essa vontade. E eu sofri demais com isso. Antes de eu vir para essa igreja que eu estou hoje, com o pastor Rodrigo, eu e o Ney, dentro do podcast, eu questionava muito. Não é que eu questionava. Eu tinha muitas dúvidas com relação àquilo que eu estava vivendo lá dentro, se eu estava fazendo certo, porque parecia que eu estava errado, cara. Porque eu queria muito fazer as coisas fora e não tinha aquele apoio. Parece que o pessoal tinha medo. Era um negócio doido, maluco. E aí eu sempre falava para o Ney, eu falava, putz, Ney, eu tô doente, cara. Eu tô doente espiritualmente, tá me fazendo mal. Cara, eu tô muito triste, eu chorava. A gente ia pro podcast, eu chorava, mano. Depois do podcast, eu chorava. Porque doía muito, cara. Porque eu ouvia as coisas, a gente batia um papo e, cara, como aquilo me confrontava, sabe? E falava, meu Deus, eu tô fazendo errado, eu tô fazendo errado, eu tô fazendo errado. E aí, até o ponto de eu falar, cara, olha, eu vou tomar uma decisão hoje e eu vou sair dessa igreja. E para mim foi difícil, porque, querendo ou não, eu ficava naquela coisa assim, ó, caramba, será que é o meu ego, mano? Será que é a minha vaidade que está sendo ferida, né? Será que realmente eu tô fazendo a coisa certa? Porque eu, cara, no meu coração, Igor, eu não quero desagradar a Deus, cara. Mesmo sabendo que eu vou fazer algo que não é que eu vou pecar, mas na minha cabeça, nossa, eu vou desagradar a Deus se eu sair dessa igreja, se eu abandonar o meu ministério.
Você entende? Porque era um peso muito grande, né? E com o passar dos anos, e de tanta coisa que eu ouvi e tudo que eu, né, observei e vivi, eu decidi sair, né? E eu não digo que foi a melhor coisa que eu fiz, que vai parecer que eu sou ingrato, mas me ajudou a tirar um peso que colocavam em cima de mim, sabe, Igor? E hoje eu vivo mais leve, vivo mais leve. Eu lembro, só para resumir essa ideia aqui, que eu decidi fazer um evangelismo nessa última igreja que eu estava. Eu dei da risada. Não, eu fiz 2 eventos lá, mas eu vou falar desse evangelismo que eu acho que foi o principal. Nesse evangelismo, eu quis fazer um almoço, olha só que loucura. Eu quis fazer um almoço no meio de uma praça com todas as pessoas que passassem na rua. A gente ia convidar todo mundo, essas pessoas iam sentar com a gente na mesa e a gente ia almoçar junto com elas e bater um papo, cara. Conversar. Conversar, mano. A gente não ia falar assim, olha, você tem que aceitar Jesus, porque não sei o quê. Não, a gente ia sentar, bater um papo e entrar em comunhão. Cara, por incrível que pareça, a igreja aceitou esse desafio. Aceitaram. Aí eu falei, cara, nós vamos fazer uma roda de samba e para impactar ainda mais, quem vai pregar vai ser o Ney. Porque você Foi conhece elevando cada vez mais o desafio, né? Eu acho que ele sabe o que é. Sabe onde é que foi o evangelismo? Lá na favela do Inferninho, mano. Caramba, sei lá, é do lado do Veloso ali, Santo Antônio, não é? Exatamente. Foi lá naquela praça, irmão. Naquela praça. A gente parou aquele lugar num sábado à tarde. A gente fez um baita de um samba para Jesus ali. A galera, mano, se envolveu. A gente colocou várias mesas, pegamos doações, fizemos um almoço para a comunidade. O Ney pregou com esse jeito dele, apertando a tecla SAP em todas as palavras. E foi um dia que marcou a nossa vida, cara. Não só a nossa, mas tenho certeza daqueles que participaram. A igreja, quando voltou no domingo para comentar sobre o evangelismo, mas deu um gás na igreja que foi fantástico. Eu falei, agora vai. Falei, agora vai. Cara, passou uma semana. As coisas voltaram a ser como era antes. E eu já planejando os próximos. Eu tinha uma esperança que as coisas iriam mudar, sabe? Mas não mudaram. Tanto que faz um ano que eu saí de lá e eles nunca mais fizeram um evangelismo sequer. Eu sou grato pelos amigos que eu fiz lá, pelos pastores, sou muito grato, aprendi muito com eles, né? Mas hoje não me cabe mais, por enquanto, estar lá, voltar para lá. Pode ser daqui a uns anos, eu não sei qual é o plano de Deus, né? Mas estava me fazendo mal para mim, para minha família, e decidimos sair. E hoje, Igor, nós estamos reaprendendo, mano. Estamos reaprendendo o evangelho simples, o evangelho libertador, que tem nos curado e que tem nos ajudado, sabe? Então, assim, eu acho que essa quebra da religiosidade, da imposição, ela precisa ser falada o tempo inteiro. Senão, a gente vai ficar dentro da igreja, mas longe de Deus, mano. Aí não adianta nada. Nós vamos criar um monte de maluco, né? De pessoas que vão forçar você a ser o que elas querem que você seja, e não o que Jesus quer que você seja, tá ligado? E aí surgem vários nomes aí que a gente acompanha por conta dessa questão desses status que é imposto para que você alcance, entendeu, mano? Então é muito difícil. Mas Jesus ele liberta, mano. Eu achei muito bonita a forma que você falou. Eu tive uma experiência muito parecida numa igreja que eu fiquei por bastante tempo, cara, uns 14 anos, assim. E começou a vir, assim, um relacionamento muito bom com os pastores, muitos amigos e tudo. E começou a vir um incômodo grande, muito parecido com o que você estava descrevendo. Falou assim, tem alguma coisa? Eu falei, mas aqui eu tenho liberdade, eu gosto. E eu achei muito bonita a forma com que você falou, como você tomou cuidado de não descrever, pô, aquele é porque aquela igreja é ruim, é do diabo, o pastor não faz a obra e tudo. Me lembrou Paulo e Barnabé, se eu não me engano, quando eles estão fazendo as missões juntos, que chega naquele momento que, por querer levar João Marcos, eles chegam
não vai dar para continuar junto. Mas a beleza disso é que como eles terminam, por mais que tenha tido uma rusga ali, termina bem, termina como cristão de verdade, o efeito daquilo foi que o evangelho foi pregado em mais lugares. Então eu olho para você hoje vendo como esse incômodo te levou a sair e o que você tem feito hoje é como não foi um plano de Deus porque eles são errados e você certo, mas um plano para a expansão do reino, né? Assim, É isso aí. se eu tirar dali, eu vou alcançar ainda mais pessoas. É isso, cara. E eu acho que esse é o evangelho, né, mano? A gente precisa entender isso, né? É claro, mano, que a gente bate de frente com muita gente que ah, prega o evangelho para benefício próprio, né? A gente reconhece isso e isso nos machuca. Isso traz muita dor, porque mesmo assim a gente vai tentando mostrar. Mano, já me perguntaram se eu ainda continuo indo para a igreja, tá ligado? Por conta do meu modo de viver hoje. Porque antigamente, mano, eu fazia questão de sempre estar publicando alguma coisa e tal. E hoje eu não publico mais, mas não é porque eu tô chateado, não. Acho que, sei lá, quando Deus mover meu coração para publicar alguma coisa relacionada à palavra de Deus, como eu fiz hoje, né, por exemplo, Uhum. porque eu, cara, abri a Bíblia, tô lendo lá Efésios 40, em Efésios 3, 20 e 21, cara, que maravilha aquilo, Deus falando comigo, cara, sabe? Então eu falei, cara, bem sei, não, como é que é? Que ele conhece os nossos pensamentos, né? Pô, cara, então aquilo foi mexendo comigo, então eu falei, nossa, que coisa, eu vou compartilhar porque me fez bem. Então a gente precisa compartilhar o que nos faz bem, tá ligado? Então é muito bom. E quando a gente vê as pessoas sendo manipuladas para benefício próprio, cara, isso é muito triste, né? E a nossa maior luta aqui é tentar abrir as mentes das pessoas como a minha está sendo aberta também, tá ligado? Eu pequei demais, eu errei demais, mano. Eu devo ter magoado bastante gente, mano. Eu também fui magoado, mas eu também devo ter magoado bastante gente com algumas palavras que eu usei. De repente, por falta de sabedoria, por querer tanto, cara, mostrar aquilo. E aí eu fui grosso às vezes, eu fui ríspido, porque eu não aceitava e queria que as pessoas me entendessem, tá ligado? Então, eu acho que é como você falou no começo, cara. A gente precisa estar no caminho para que a gente seja moldado todos os dias, até chegar na estatura de varão perfeito, né, mano? Que é impossível, mas a gente vai tentando. Enquanto a gente está aqui, mas quando você falou uma coisa que ficou ressoando aqui em mim, porque era uma pergunta que eu tenho me feito. Eu tenho alguns amigos que passaram por uma trajetória parecida com a que você descreveu, tiveram problemas com drogas, se recuperaram. E eu tenho dois amigos que estão dentro de igrejas extremamente tradicionais, terno, o jeito de falar tem que ser aquelas palavras ali, só aquelas específicas, tudo. E eu fico olhando um pouco assim, e me questionando pô, é mais religiosidade, mas por outro lado eu também fico me questionando, pô, o quanto que o cara precisa de uma doutrina agora? Porque ele está saindo daquele meio que ele estava todo perdido. Para você que passou por isso na pele, qual que é a sua visão? A doutrina, essas mais uso e costume para alguém que está no começo do processo de recuperação, ajuda? Cara, eu vou falar pelo que eu vivi, por experiência própria. Cara, se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje, de verdade, né? Então, o importante é como a gente vai falar agora pela terceira vez. É importante manter-se no caminho. Isso é importante. Porque quem é que vai convencer o homem do pecado? É o Espírito Santo. Ok? Quem é que vai moldar o teu jeito? Moldar quem você é? É o Espírito Santo. A gente também não pode se acomodar, né, e ficar preso em doutrina. Isso é importante também a gente avaliar, porque senão a gente vira um monte de crente acusador, julgador, todo mundo é pecador, não vou me sentar na roda dos escarnecedores. E aí, peraí, mano, então tem essas coisas, né, que vai nos limitando. Mas assim, eu acho que passar por esse processo é importante, né, da doutrina, eu acho muito bom. E depois você vai avaliando, você vai
tendo experiências com Deus, vai vendo que algumas coisas você está errando, você não está acertando, e Deus vai te ajudar, cara. Eu estou sendo moldado, Igor. Eu estou sendo moldado, cara. E assim, para mim, eu falo, caramba, mano. Falei por isso, falei, caramba, Ney, eu lembrava uma parte de versículo, mano. Agora eu tô numa dificuldade para lembrar, mano, uma passagem, mano. O que que tá acontecendo comigo? O próprio Deus, cara, ele tá me mostrando coisas novas. Entendeu? Caramba, Boni, mas e aí? Mano, eu tô num processo. Boni, mas você desviou? Não, não desviei. Nada disso. Eu tô passando por um processo de aprendizado. Eu tô tendo um discipulado com Jesus. Entende? E é bom, cara. É bom. Eu sei que lá na frente alguma coisa vai acontecer e eu quero deixar com que Deus continue me moldando, sabe? Eu quero ser aquele Boni que ele desenhou antes da fundação do mundo. Eu quero ser esse Boni, cara. Eu não sei se eu estou ainda sendo ele, entendeu? Eu tenho medo, eu tenho preocupação, né? Não é para ninguém, mas é para ele, para que através de mim a gente alcance mais vidas, outros Bonis, entende? E, cara, eu tô assim, tô amando a Jesus a cada dia que passa, tô vivendo coisas que eu não vivi, tô tendo uma liberdade muito grande. Cara, eu tô jogando bola, mano. Eu não jogava bola, irmão. Eu tô fazendo jiu-jitsu, cara. Eu nunca imaginei fazer jiu-jitsu. Cara, eu tenho coisas que eu tô fazendo hoje que eu me limitava de fazer porque, caramba, o que que as pessoas vão pensar? Né? Será que eu tô fazendo certo? Então, a doutrina é boa, mas permaneça no caminho para que você seja moldado por Jesus. O seu testemunho é incrível, assim, e toca em mim várias coisas que eu venho pensando e são similares na nossa jornada. Eu me lembrei de novo do meu pai. Meu pai jogou, sabe, vocês devem conhecer o campo do Moarama, né? Ali tem um campinho de terra ali. Meu pai jogou bola no... Eu tô vendo ele aqui, ele pode me corrigir, mas acho que ele jogou bola ali todo domingo por uns 20 e poucos anos. Com os mesmos caras, eles jogavam bola e iam pro bar, todo final de semana a mesma coisa. Aí meu pai começou a ir para a igreja, ele parou de jogar bola, aconteceu, o pessoal separou, aconteceu alguma coisa e tudo. Depois de alguns anos, ele encontrou os caras e chamaram ele para jogar, e eu lembro dele no dilema, falou, pô, agora eu sou crente, eu vou lá jogar bola com os caras iam pro bar, tudo. Ele superou o dilema e foi. E aí depois eu lembro dele me contando, falou, mano, antes da gente começar, a gente fez uma oração. E aí depois, quando a gente terminou, a gente ficou conversando, e um tava precisando disso, um daquilo, a gente ajudando um outro, e como tirar essas vendas dos nossos olhos da religiosidade ajuda nisso, né? Mas como você falou, Boni, desde o começo da jornada do meu pai, ó, ele jogou 28 anos no mesmo campo. 28 anos. É o Gilberto, É, seu pai? é. Ô, Gilberto, paz nos abençoe. Ele 28 anos e foi bonito quando ele me falou, quando ele conseguiu voltar a jogar com eles, ele transformado, o impacto que teve na vida dos amigos dele. Então. Passou tanto tempo junto com eles, mas talvez se ele tivesse ido logo de cara, quando ele começou, assim, não ia dar certo. Mas Verdade. quando ele foi já maduro, ele conseguiu dar fruto, né? Ô, Igor, só para ajudar ainda mais nessa questão, eu vou contar um testemunho assim muito rápido aqui para vocês. Quando eu tocava samba, pagode, eu tocava numa casa ali em Carapicuíba que era bem conhecida na época, chamada Energy. E quando eu me converti, cara, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que um dia eu iria voltar nessa casa de show pregando o evangelho. E era o meu sonho. E eu comentava isso com a minha esposa e com algumas pessoas, e todo mundo falava, mano, você é maluco, você é doido, não sei o quê. Beleza. Se passaram os anos, aconteceu aquele problema lá no Rio Grande do Sul, o ano passado. Não foi esse ano. O ano passado. O ano passado. E os meus amigos que tocavam comigo, hoje eles são banda do Belo. Caramba. E de vários outros artistas. E aí o que aconteceu? São meus amigos. E esse meu amigo que hoje toca com o Belo, ele me chamou e falou assim, Boni, a gente vai fazer um evento lá na Galax, lá em Carapicuíba, e eu queria muito que você fosse, mano,
para levar uma mensagem, porque a gente vai arrecadar alimentos para levar para os nossos amigos músicos lá do Rio Grande do Sul. Cara, eu sei que você é crente e tal, e não sei o quê, que né, não é ambiente para você. Você topa. Mano, na hora me veio o sonho, porque a Galaxy hoje é a antiga Energy, Caramba. tá ligado? E eu falei, mano, eu vou com o maior prazer, cara. Eu tive um sonho, né? Eu comentei com ele e tal. Cara, e fui lá. Cheguei lá. Os caras, tipo, meio que assustaram, né? Caramba, Boni, você tá aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, mano, pela causa, eu tô aqui, sim, lógico, pá. Mas, mano, você vai fazer um samba com a gente? Falei, com certeza, mano, por que não? Demorou. Aí eu tô lá. E os caras fazendo samba e tal. E me chamaram. Aí eu sentei, toquei surdo com eles lá. E aí, esse meu amigo falou assim, Boni, agora é a hora de você, né, poder falar a mensagem. Falei, não, beleza, fechou. E continuei tocando. Olha que legal. Aí um amigo meu tava cantando, eu cheguei no ouvido dele e falei assim, ó. Falei, mano, deixa eu fazer uma declaração de amor aí, mano. Ele falou, lógico, mano, demorou e tal. Aí me chamou e falou assim, mano, ô pessoal, peraí, para o samba aqui. O Boni vai fazer uma declaração de amor, ô cara apaixonado. Aí todo mundo batendo palma, achando que eu ia fazer um baita. Só que assim, eu fui lá com mais 2 outros amigos crentes também, doido, tá ligado? Só que eu tava só, né, com 2 caras. Tipo assim, mano, vai fazer declaração pra quem? Pra Quem que quem? é a felicidade? E aí eu subi no palco e falei, ô pessoal, boa noite, tudo bem com vocês e tal? Todo mundo, tal. Eu falei, ó, subi aqui que eu preciso fazer uma declaração de amor, cara. Pro amor da minha vida. E não sei o quê. Comecei a falar com o pessoal, não sei o quê, quem será, né? Eu falei assim, ó, eu vim aqui falar do amor da minha vida. O nome dele é Jesus Cristo. Aí, mano, fez aquele silêncio. E aí eu preguei Mateus 25. Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu e vocês me vestiram. Cara, e foi um impacto tremendo aquilo, que ninguém esperava, né? Então, assim, cara, tinha um crente afastado lá, tá ligado? E depois eu falar comigo, pô, eu tô afastado da igreja e tal, não sei o quê, mas, mano, como é que você pode fazer isso? Falei, mano, Deus ele vai nos levar no lugar onde ele acha que tem que ser falado o evangelho. A palavra hoje pode ter alcançado você, mas quantas outras pessoas também alcançou? E quantas outras pessoas debocharam daquele momento? Mas Deus tinha um propósito. Então, assim, em outro tempo, eu não iria, né? Jamais. Então, assim, só para edificar a nossa fé do que Deus pode fazer, mano. Então, a gente tá aí para isso, mano. Tá ligado? O testemunho de vocês, a história de vocês é incrível. Eu tô vendo a Paty Xavier comentando, é a sua esposa, Ney? É minha esposa. Ela é índia. E vocês falam bastante dela. Você sempre fala bastante da Paty, o Boni sempre fala bastante da Michelle. Nessa jornada de vocês, até o que você comentou, né? Que você, quando você voltou, você resolveu ir para a Igreja Batista lá, foi numa conversa com ela, uma definição junto com ela. O quanto que o casamento de vocês, o relacionamento de vocês é importante para essa caminhada com Jesus? Ou tem sido importante para essa caminhada com Jesus, hein? Na verdade, a gente cresceu junto. Eu posso dizer que a gente cresceu junto, literalmente. A gente fez o discipulado junto. Junto. A gente montou o grupo de rap junto. Ela escreve, ela canta, ela prega, sabe? Então, soma. A gente somou e marcha. Outras pessoas que têm, como é que eu posso dizer para você? É um rio que flui. Por onde vai passando, vai levando vida. Não para. Sabe? A Patrícia eventualmente prega lá para as clientes dela, não tem esse negócio de, só se me derem uma oportunidade na igreja. A gente tem a consciência plena de falar assim, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Não mede isso, sabe? Então, às vezes, foi questionado aqui da doutrina, a gente veio sem doutrina, mano. A gente não... Olha que coisa, né? Olha que coisa, né? Para falar a verdade, eu prefiro dizer que a gente é da sã doutrina, sabe? Nunca foi desse negócio de, não pode fazer tatuagem, não pode usar brinco, não pode usar boné. Ao passo
que pessoas que entraram lá na nossa igreja, que achou que ia ser, e provavelmente seria discriminado, muito provavelmente seria, mas quando olhou a gente lá na última fileira, que era a entrada da igreja, viu a gente de bermuda, de tênis e de boné, falou, o pessoal aqui é de boa, sabe? Então, claro, o Boni falou da doutrina e a sua importância, mas eu sempre vou falar da importância do discipulado. Não adianta nada eu falar para você usar um social, cara, se você não lê a Bíblia. Se você não para meditar no texto. Porque se você só souber que o Senhor é seu pastor e nada te faltará, é pouco, mano. É pouco. Você tem que saber que ele te faz deitar em verdes pastos, te guia mansamente a águas tranquilas, que ele refrigera a sua alma. Tem que saber muito mais, cara. Sabe? Então tem muito crente que aprende a ler. Eu fiz um curso lá com o César Cavalcante, inclusive, a imersão no hebraico. Aí o Boni falou assim, mas aí, Ney, você já sabe ler e escrever e falar hebraico? Eu falei assim para ele, Boni, eu sei o boi baba. Eu sei o que é o boi e sei que ele baba. E basicamente, Igor, é o que boa parte dos nossos irmãos cristãos são, cara. Semi-analfabetos bíblicos, mano. Mas isso também porque a gente acaba virando papagaio. Você pega esses versículos e vai repetindo. É o que o pessoal, todo mundo gosta, né? O Salmo, você falou do Salmo 23, né? É o 23. Eu passei esses dias num trabalho, me mandaram para uma reunião, um negócio que foi, não sei por que eu tenho que ir. Era uma galera que tava assim, todo mundo que não gostava de mim na empresa tava lá. Falei, pô, vai ser bonito isso daqui, vai ser legal pra caramba. E aí, não sei o que eu estava fazendo que me veio Salmos 23. Falei, peraí, então eu vou ler o Salmo. Só que Deus me incomodou de um jeito e falou assim, não, você vai estudar. E aí eu fui ver estudos, fui ler, fui pegar a palavra, o que quer dizer isso daqui na língua original, tudo. E, cara, me edificou em um salmo que eu já devo ter repetido tantas vezes, me edificou tanto, foi alguns meses atrás, parar para entender o que estava ali. Assim, eu posso ter repetido, mas a minha vida inteira. Mas faz um mês, 2 meses que eu entendi o que Deus está falando ali. Isso acontece com frequência. Com frequência. Esses dias a gente estava numa casa de recuperação e eu fiz questão de chamar o Boni para contar o testemunho dele. Foi. E aí impactou tudo o pessoal. Porque eles acharam que eu que era o cara. É verdade. Nem é. E o engraçado é que depois o pessoal fala: caramba, Boni, mas você fez tudo isso daí mesmo, mano? Porque, mas também, Ney, até tem uma parada meio cultural. Porque todo mundo espera que o pretinho é o. Né? E o branquinho é o cético, certinho, correto e tal. E, na verdade, as aparências enganam. E a parte principal lá da nossa participação foi justamente apertar a tecla SAP, meu. Tava lá os familiares, o pessoal interno, eles entenderam o que foi pregado. Eles entenderam perfeitamente. Que comentaram depois sobre isso, né? Comentaram depois. Inclusive, teve lá uma mãe e uma filha que eu vim conversando com elas depois. O pai estava lá interno. A mãe, desde criança, fazia parte da igreja. E ela não entendia. Até aquele dia que ela... Olha que coisa, né? É o que vocês falaram, né? A gente pode passar a vida dentro da igreja recitando o mesmo salmo e não ter isso gerando fruto na nossa vida, que essa deveria ser a nossa meta, né? E eu perguntei da parte, Boni, você sempre fala bastante da Michelle, e uma das coisas que você falou enquanto que ficou ressoando aqui para mim é que conforme eu acho que eu vi num testemunho que você, em uma dos podcasts que vocês gravaram, que você fala que quando você começou a ir para a igreja, ela começou a olhar meio assim, pô, mas será mesmo que ele está mudado, que ele está transformado? E conforme ela foi vendo a transformação na sua vida, ela foi, tá, então eu vou na igreja para ver o que está acontecendo lá mesmo, para ver tudo. Eu estava na igreja esse final de semana e eles estão pregando sobre o Espírito Santo, e estão indo lá, desmembrando, deve ser quarto domingo que eles estão pregando sobre o Espírito Santo. E eu achei fantástico o pastor pregando, ele falando sobre os dons do Espírito Santo, o falar em línguas, o interpretar e tudo, mas ele falou, o que é mais importante é o fruto do Espírito. É você ter paz, é você ter amor,
é você conseguir ser gentil com as pessoas. E pelo seu testemunho, Boni, o quanto que você vê que isso foi importante, não que a gente falou de doutrina, mas como uma ferramenta para você começar a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, para que o fruto dele tivesse na sua vida. Cara, eu acho que é a mudança de caráter, né? A mudança de caráter. Eu acho que quando você está cheio do Espírito Santo, aquele que rouba não rouba mais, aquele que bebe não bebe mais, aquele que usa droga não usa droga mais, aquele que era um adúltero não adultera mais. Eu acredito que foi tudo isso, né? A mudança de caráter mesmo. Eu acho que esse foi o fruto, porque, cara, eu me dedico, né, até hoje à criação dos meus filhos, cara. A minha maior preocupação é meus filhos olharem para mim, né, e bater aquele raio-x e falar assim, meu pai não é isso que ele fala não, mano. Cara, isso daí é a minha maior preocupação, mano. Você imagina, Igor, depois de macaco velho, mano. Pô, tanta coisa. A gente, né, falando de Jesus e sempre ensinando as pessoas, daqui a pouco dá a louca no Boni. E o Boni dá um perdido na mulher. Meus filhos vão falar o quê, mano? Vão crer em Deus, será? Se meu Impacto que você testemunho pode for mal? deixar na vida deles, né? Você entende? Eu não quero deixar essa marca no coração deles, cara. Eu quero partir dessa terra aqui, meus filhos falarem, caramba, meu pai foi zica, mano. Sabe? Deus era na vida do meu pai, e eu quero o mesmo Deus do meu pai, sabe? Tipo assim. Eu acho que é isso, mano, a mudança de caráter que o Espírito Santo me fez ser, sabe? E eu sou muito grato a Deus. Sou muito grato. E peço para ele misericórdia, mesmo assim, todos os dias, irmão. Todos os dias, irmão. Eu não estou falando sendo vitimismo, não, cara. Mas é porque realmente eu sou carente dessa misericórdia, mano. Eu peço para Deus, não deixa eu pecar, cara. Não deixa eu falhar, não deixa eu, sabe, no momento da minha vida, falar, deixa eu voltar só um pouquinho, tá ligado? É isso. Não são 12, não são 12 horas no dia, enquanto há dia tem luz. Se você andar na luz, não tropeça. É bem isso, é. Boa. E é isso que você falou, eu ressoa aquilo que o pastor falou pra gente aqui no final de semana. É o que a gente deveria buscar mais. Tem muita gente está buscando, eu quero conseguir fazer profecia, falar em línguas. Maravilhoso, incrível, todos os dons que o Espírito Santo nos permite ter, mas ter o nosso caráter moldado por ele é sem igual, que de melhor a gente pode ter. É verdade, é verdade. Ô, Igor, uma coisa que hoje você falou sobre ter os dons, né, de profecia, de receber algo de Deus e tal. Como eu sempre fui muito ativo em todas as igrejas que eu participei, eu sempre muito ativo, sempre linha de frente ali. É infantaria, né, que fala? É. Sempre da infantaria. Quando ele serviu o exército, né, então ele manja. Eu fui sempre da infantaria. Hoje, cara, eu me cobro, sabia? Porque eu não tô mais assim. Oh, nossa, Senhor, o que está acontecendo aqui? Eu não tô mais assim e tal. Mas eu entendi e tenho entendido em Deus que eu estou passando por um momento de estar, como é que fala, tá no azeite, né? É isso? De estar no azeite ali. Deus está me preparando, cara, para alguma coisa. Eu não sei o que é, mano. Tá ligado? Eu não sei, mas eu quero viver isso de Deus, tá ligado? Então, É incrível a semelhança na nossa jornada, porque eu me sinto num momento muito parecido com isso, nessas transições que eu fiz de igreja. Exatamente, cara, eu tinha a chave da igreja porque eu ia tanto para fazer as coisas lá que eu passava na casa do pastor e pegava a chave. Falei, cara, não, já leva a fiz isso chave, também. porque você fica enchendo o saco aqui na porta o tempo inteiro, fica com a chave, que fica mais fácil. E aí eu olho hoje nas mudanças que Deus fez, eu falo, putz, eu não faço tanta coisa na igreja, eu faço muito pouco, e Deus me falando, eu quero você sentado ali ouvindo, eu quero Pois você é. sendo lapidado. Mas, E eu vejo os frutos, eu tenho muitos amigos que não são cristãos, e tem alguns que chegam a mim e falam assim, pô, eu gosto de trocar ideia com você.
Eu sei que Isso, você tá tem uma vendo? religião e eu É, não gosto de religioso, mas você troca uma ideia comigo que eu gosto. Eu falo assim, nossa, eu falo, pô, esse cara nunca iria na igreja comigo. E é. numa festa na minha casa ele consegue trocar essa ideia comigo, ou no trabalho, vir trocar. E eu vejo na vida de vocês isso, e aí, Boni, você falando, pô, olha onde chegou, né? Eu tô aqui na Pensilvânia, do outro lado do continente e tudo, e a obra que vocês têm feito me alcançou aqui. Ah, eu vi você postando e você falou hoje você foi nomeado secretário, e tudo. Olha tudo que Deus tem feito na sua vida e Pois é, o que eu tenho visto uma surpresa. Eu fui é, surpresa. eu tenho visto também, eu falo assim, eu tenho feito menos, mas eu tenho recebido mais, porque talvez não seja É, sobre o quanto mano. você consegue fazer, mas aquilo que ele pode fazer em você, né? É. Cara, olha só como a gente falando de doutrina, olha como a doutrina ela chega a um ponto de nos machucar, né? Porque assim, caramba, mano, eu preciso fazer dentro da igreja. Olha só a nossa mentalidade. Assim, para quê? Para que eu tenho que fazer tanto na igreja? Qual que é o objetivo? Né? Tem isso também. Ah, E, ó, tem pessoas, o Igor, que se frustram dentro da igreja porque faz, e espera reconhecimento dos líderes, dos pastores. Você acha que isso não aconteceu comigo? Eu, eu tive igreja que eu participei, que eu fiz, mano, eu fazia tanto que meu sonho era ser pastor. Eu queria ser pastor de qualquer jeito. E aí, quando as coisas não aconteceram, eu me frustrei demais, porque eu ficava me colocando em disputa, mano. Isso é muito ruim, cara. Agora, peraí, eu tenho que estar fazendo somente dentro da igreja para que Deus me veja? Então, é, tem você alguma coisa falando, errada, você falando né? isso, eu, nessa igreja que eu fiz parte, eu cheguei a ser presbítero. E aí, assim, todo mundo falando você vai ser pastor e tudo, e eu também tinha entendido isso. E começou a mudar tudo, começou por dentro de mim. Não foi que o pastor me afastou. Deus falou: não, você não vai. E foi, como você descreveu, difícil para mim isso. E aí, passando por essa transição aqui na igreja que eu vou, conversando com o pastor, mudou de pastor, eu conversando com ele há pouco tempo, ele perguntando da minha história, e ele falou, aí eu contei isso para ele, ele falou assim, mas você quer ser pastor? E eu vi que ele veio numa empolgação para cima de mim, eu falei, agora esse cara vai querer que eu seja pastor. E eu me surpreendi na resposta, porque eu comecei a sonhar em ser pastor também, quando todo mundo falava tudo, mas eu falei para ele, eu acho que não. Eu acho que eu sou o melhor cristão agora que eu sento com os meus amigos, que eu converso com as pessoas lá fora, do que eu sou quando eu estou só fazendo atividade dentro da igreja. Uhum. E eu falei, nossa, eu não esperava. Se eu olhasse para mim 5 anos atrás, eu acho que eu nunca teria dado uma resposta dessa. E foi esse processo que Deus tem me levado, que tem me falado, olha, eu tenho visto frutos que eu não imaginava que eu poderia ter na minha vida. Tá vendo só? É, a gente vai desenvolvendo algumas coisas em nós que chega ao ponto de você entender que o título, ele é legal o título, né? Mas ele não é o princípio, né? A nossa essência é outra. Então, se for da vontade de Deus, que você seja pastor, que o Ney seja pastor, que eu, ou que qualquer pessoa que esteja nessa live aqui seja, que seja de Deus, mano, né? E não uma parada que eu mereça por reconhecimento humano, porque as pessoas querem me colocar num altar para que eu, sei lá, sabe? Então, se for da vontade de Deus, amém. Se não for da vontade de Deus, amém. Então, eu só quero poder ser o que ele sonhou para mim, Você, sabe? você, você me lembrou um pastor americano que eu, na verdade, não é nem mais pastor. Ele deixou de ser pastor para ficar só no podcast. E ele falou assim, pô, quando você olha para a história do negro nos Estados Unidos, muitos negros não tinham respeito. Os caras eram chamados de moleque, com um tom pejorativo, menino, mas nunca ia ser chamado de senhor pelos brancos. E ele falou, e aí onde que muitos desses negros encontraram esse respeito? Dentro da igreja. Porque dentro da igreja chamavam ele de diácono, chamavam ele de pastor. Daram um tipo assim, muitos desses caras, eles não estão aqui porque eles amam a Jesus,
mas eles amam o título que foi dado a eles. Porque Tá eles vendo? tinham essa necessidade de poder ter um título. E eu tenho amigos que viraram pastores e tudo, e alguns me entristecem, de pô, cara, você não tá pelo amor a Jesus. Você tá porque você queria ter uma plataforma. Você tá porque É, você queria ter atenção, porque você queria ter pessoa fazendo o que você tá falando. Mas não é pelo amor, não é pelo chamado. E é triste porque você está se iludindo, você está perdendo daquilo todo o potencial que Deus tem para sua vida, né? verdade. E olha só, quem aqui não conhece pastores que foram nomeados pastores, mas que não é pastor, Não tem que vocação, não tem mano. vocação, né? E aí o que acontece? Aí chega uma certa parte, né, um certo nível que o cara tenta atingir, que ele vê que ele não vai conseguir mais do que aquilo, o que acontece? O cara retrocede. Tem, tem um monte de pastor aí, cara. Ou ex-pastor, né? Porque não aguentou, porque assim, fez, bajulou, conseguiu conquistar o que queria, a hora que viu que o negócio não é daquela maneira, entendeu? Se afastou. E aí, de quem é a culpa? Do cara que não entendeu o evangelho lá, ou do pastor que cegamente ungiu o cara? Então, a culpa é dos dois, mano. Olha, desculpa aí, Boni, mas eu tive muito cuidado de Deus nesse aspecto, porque esse meu primeiro pastor, ele era muito erudito, formado em direito, o cara era aqui em São Paulo e tudo mais. Então eu nunca quis ser pastor, nada parecido, porque eu achava já inatingível. Sabe aquele negócio de coloque-se no seu lugar? Firmeza total. Mas ao mesmo tempo, sem vaidade alguma. Ao mesmo tempo, eu lembro de Elias, quando estava tristão, falando que só eu sobrou dos seus profetas. E aí Deus fala para ele: tem 7.000 que não se dobraram os joelhos a Baal. Volta, unja a Jeú e tal, o Azael e o Eliseu como profeta. Olha que louco isso aí. Deus fala para Elias: volta aí para esse caminho de 40 dias, certo? E unge Eliseu no teu lugar. Então, mano, com a vontade de Deus, a coisa vai fluir. Não tem esse que breca ou aquele que não breca. O que acontece? Então, como eu cresci na Igreja Batista, é engraçado que lá não ungia ninguém. Mas, Deus trouxe uma mulher lá da Argentina, uma missionária, e pregou lá na igreja, e naquele dia ela falou: você é um evangelista do Senhor. O que eu percebi? Eu já tinha essa vocação, essa ideia, essa sinalização. A mulher só oficializou, certo? Então, o que acontece? Eu conheço pessoas de perto, assim, cara, que é vaidoso, mano. Gente vaidosa. Por que quer ser pastor? Porque tá com microfone, porque tem voz ativa, porque tem autoridade. Por que quer ser o batera? Porque tem destaque, tá ligado? Deus vai limar, meu truta. Simples assim, meu chegado. Deus vai limar. Você foi ungido para isso, sabe? E coloco ungido entre aspas. Porque hoje você vê tanta papagaiada, gente derramando 1 litro de azeite na cabeça do outro ali, porque. Para, mano. Vamos voltar à realidade, tio. Sabe? Vamos voltar à sã doutrina, mano. Ao básico, né? Ao que é mais importante, ao que é essencial. Você falou, eu me lembrei de uma pregação que eu vi sobre Ezequiel, que ele foi levado cativo, se não me engano, para a Babilônia, e no tempo que ele está ali, filho de sacerdote, ele esperava que ele fosse ser sacerdote, viveu a vida inteira sendo preparado para ser sacerdote, chega na época dele ser sacerdote, ele é levado cativo, não tem mais tempo, não tem para que ter o sacerdote. E, mas e aí, peraí, a vida inteira eu fui preparado para isso. Deus levanta um dos maiores profetas da história nisso. Se ele tivesse ficado ali no templo como sacerdote, a gente não teria a profecia do Vale dos Ossos Secos, a entrada do rio ali. Assim, Deus não permitiu com que ele tivesse aquilo que talvez ele esperou a vida inteira, mas deu além do que qualquer um de nós podia esperar. Que loucura, né? Então, é louco isso, é muito louco. Aí quer ser profeta, por exemplo.
mas quer ser um Jeremias que pregou 40 anos e ninguém se converteu? Eu sempre falava para meus alunos, ô Igor, sempre falava para meus alunos, Jeremias 1,5. Antes do ventre materno, eu te conheci e te consagrei profeta às nações. Certo? Cara, Deus já imprimiu no seu DNA para que você serve. Cabe a nós, cabe a você. Pergunte para o Senhor, Senhor, sinaliza aí, qual que é o meu lugar no reino, qual que é o meu lugar no corpo de Cristo. Muitas vezes não vai ser pastor, cara. Muitas vezes. Roubaram meu carro, Igor. Eu faço questão de falar isso porque roubaram meu carro. Mano, doeu pra caramba, cara. Pra caramba. E aí o que aconteceu? Naquela semana eu fui pro culto, eu falei pro pastor, sabe? Doendo, mano. Aí o pastor falou assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Firmeza total. No final do culto, ele falou: Ó, vamos orar pelo irmão Ney, porque roubaram o carro dele. Quando ele falou na igreja, veio uma amiga minha, uma irmã, lá do fundo da igreja, que sentava nós lá no fundo. Nesse dia eu estava na frente. Ela veio e me deu um abraço, cara. Foi naquele dia que eu descobri o dom de misericórdia. Nem sabia que tinha. E a gente fica buscando, como vocês falaram, né? Muitos dos dons daqueles que dão ibope, da plataforma, da glamour, e como você falou do dom da misericórdia, aí, pô, tem uns que impactam a vida das pessoas, mas não dá like, né? Mas traz transformação. Verdade, é verdade. Louvado seja Deus por isso. Vocês responderam assim tudo que eu pensava em perguntar. Tem mais alguma coisa que vocês... E assim, eu estou muito feliz de vocês terem aceitado e tudo que vocês compartilharam. Eu vou digerir por muito tempo ainda essa conversa e tenho certeza que vão dar muitos frutos na minha vida. Tem mais alguma coisa que vocês acham legal a gente compartilhar com o pessoal que está assistindo a live? Eu vou deixar gravado para o pessoal que entrar depois também. Legal. Mais algo que Deus coloca no coração de vocês para a gente compartilhar hoje. Ô, Igor, na verdade eu quero falar sobre você agora, rapidinho. Cara, assim, é admirável ver o seu conhecimento e ver como você é um cara que faz as perguntas certas e que tem uma linguagem muito humilde, né? Cara, assim, de verdade, me surpreendeu. Eu estou muito feliz de poder conhecer você e de poder trocar essa ideia contigo. E te dar, se possível, um conselho, não sei, ou te impulsionar, na verdade. Eu não sei como que é a sua vida aí nos Estados Unidos, se tem uma galera do Brasil aí que você tem contato e tal. Mas, cara, levanta um podcast, mano. Vai para cima disso. Eu não sei como é que é as coisas aí, mas faça, mano, de verdade, irmão. De verdade, eu tenho certeza que vai ser muito bom para muita gente. Do jeito que você é, sem, sabe? Convida os brasileiros que tem aí, cristãos, né? Ou não sei como você vai levar isso, mas a sua bandeira é o evangelho puro, a sã doutrina. Faça isso, cara, de verdade, irmão, de verdade. Eu acredito que muitas vidas vão ser alcançadas, mano, né? Cara, e a gente tá aqui, mano, para o que você precisar, né? Você já tem essa veia aí da comunicação também, e a gente percebe que o amor de Deus está em você e queima no seu coração propagar isso. Então, vai pra cima, mano. Faça um podcast aí, cara. Vai dar muito bom, mano. De verdade. Então, é isso que eu quero te impulsionar aí, tá bom? Eu recebo como encorajamento. Obrigado mesmo, né? Eu vou... não esperava e vou atuar nisso. Eu recebo mesmo. Faça assim, irmão. Faça assim. Faça assim. A gente, lógico, cara, a gente que tem um podcast aqui, a gente sabe que essa plataforma, ela nos dá possibilidades, né, de crescer e tal, de ter coisas através disso. Isso é consequência. Tanto que eu e o Ney, nós estamos há 3 anos com Nós por Nós. Nós demoramos 2 anos para ter os nossos primeiros 1.000 inscritos. Olha só, 2 anos, né, Ney? E depois disso, automaticamente,
vão chegando mais pessoas, né? Nosso canal monetizou o ano passado, né? Só que a gente não está recebendo ainda nada praticamente, né? Mas assim, eu digo financeiramente, mas em questão de amor e de carinho, de respeito que a gente tem recebido dessa galera, cara, não tem preço, mano. Isso que está acontecendo aqui hoje, para nós não tem preço, não tem preço. Então, como é que é, Ney? Uma palavra que fala que é dos frutos se conhece a árvore, né? É isso? Dos frutos se conhece a árvore. Então, esses frutos que estão sendo hoje, que nós estamos colhendo, é que está fazendo a diferença na nossa vida. Então, faça com o propósito mesmo de agregar, e eu tenho certeza que vai dar super bem, cara. Vai para cima, mano. Amém. Eu sempre vou trabalhar nisso. Show de bola. Eu quero agradecer o convite. Para mim foi uma honra, particularmente, saber que você é de Osasco, saber que você é vencedor, que as ideias estão na sintonia. Muito obrigado mesmo pelo convite. A camisa do Steelers é muita treta. Legal você também gostar de rap e tudo mais. Precisar da gente, estamos aí. E eu vou convidar você para que sexta-feira a gente faz o Fé e Café, Papo de Gente Grande. Ah, sim, verdade. Onde a gente fala muito mais especificamente desses temas, juntamente com o Rodrigo Moraes, que vai ser um cara ótimo para você entrevistar. Verdade. E só para pedindo licença, né, para a galera que está assistindo a gente, dia 12 de julho, nós vamos fazer um trabalho em prol do Instituto Missão Urbana, que é o Instituto do Pastor Fernando, onde o Ney dá aula de rimas e poesias lá para as crianças. É um instituto que cuida de mais de 180 famílias lá, em questão de vulnerabilidade social, aqui em Osasco, no Santa Rita. E a gente ama aquelas pessoas muito e a gente quer ajudar. O que a gente vai fazer? Vai ser o primeiro clássico da missão. Vai ser um jogo entre o nosso podcast, o Nós por Nós, contra o GiggleCast, que são amigos nossos. Vai ser transmitido ao vivo no dia 12, a partir das 15 horas, horário de Brasília, né? Com o intuito de arrecadação de alimento, Pix, roupa, que vai ser direcionado direto tudo para o Instituto Missão Urbana. E a gente quer convidar você aí, toda a galera, a estar com a gente nessa live aí, podendo contribuir, compartilhando o link, para que a gente possa alcançar muitas pessoas para ajudar essa galerinha aí que precisa muito. Só para você ter uma noção, cara, 180 famílias. Há pouco tempo atrás, a favela lá pegou fogo e o pastor Fernando moveu lá, cara, com pouco recurso e conseguiu ajudar muita gente lá. Sabe, cara, perderam tudo. O Nego sabe muito mais do que eu, mas perderam tudo lá. E eles abraçaram lá a causa e conseguiram ajudar bastante gente, mas mesmo assim, ainda tem muita gente aqui que perdeu tudo, que não tem nem onde morar. Então a gente está tentando ajudar da melhor forma possível. O Ale tá aí, né, Ale? O Ale tá aí, pô. O Ale é do Missão Urbana. Então a gente está nesse intuito aí, cara. Então a gente conta aí com essa ajuda de vocês aí também. Eu encorajo o pessoal, eu vou acompanhar. Eu tenho visto pelos podcasts que vocês fazem, as obras sociais que vocês fazem, assim, eu não consigo contar todas as menções que vocês fazem. Sempre vocês estão, a gente estava ali, a gente estava aqui. Eu encorajo o pessoal a tentar acompanhar e dar uma força mesmo, porque alcança bastante pessoas que precisam. É isso, meu irmão. Obrigado, mano. Que Deus abençoe sua vida, viu? Valeu mesmo, de coração, mano. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de ter conseguido, admiro muito vocês, fiquei muito feliz de ter conseguido trocar essa ideia com vocês hoje. E agora se arrumou também mais 2 admiradores, filho. Tá bom? Fique com Deus. Brigadão. Amém. Deus abençoe a todos aí. Sempre será nós por nós. Fechou. Amém.